Bom, pessoal, então, como a gente tem visto já, né, falado um pouquinho mais sobre o gênero romance, agora a gente vai descobrir o que vocês sabem, né, sobre o gênero romance. Vocês fizeram aí um checklist, responderam esse checklist em duplas. Então, agora é o momento que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essas dúvidas de vocês, sobre o que pode ser mito, né, e o que pode ser verdade. E a gente vai discutir aí, analisando o nosso checklist, tá ok? A professora vai apresentar aqui para vocês. Bom, então nós temos aí o que a prof intitulou de terceirão da revisão, ok? Então, eu coloquei o checklist, mitos e verdades, eu faço a leitura e vocês dizem para mim o que vocês sabem, o que vocês acham que pode ser mito e o que vocês acham que pode ser verdade, ok? Então, a gente tem aí, geralmente, um romance é curto. O que vocês dizem dessa frase? Juliane já levantou a mão ali, né? Sim, Juliane. Exatamente. O romance não é curto, tá? Geralmente ele é uma obra mais extensa e ela apresenta diversos personagens, né? E esses personagens possuem diversos conflitos com outros personagens e assim a história precisa se desenrolar. E para essa trama acontecer, para essas histórias acontecerem, elas precisam de um pouquinho mais de espaço. Então a gente vai trabalhar aqui pensando que o romance ele é sim para ser um pouquinho mais extenso que as outras obras, né, que a gente conhece. E aí a gente tem grandes mulheres romancistas, né, como por exemplo a Cora Coralina, a Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, a gente tem também a própria Carolina de Jesus, que a gente vai trabalhar um pouquinho com ela mais para frente. Então, a gente tem nomes muito importantes na literatura brasileira. Também temos alguns homens, como, por exemplo, Machado de Assis, né, que eu acredito que a maioria de vocês conheça. E todos esses fazem parte do grande grupo, né, de romancistas brasileiros. Então, sim, o romance ele precisa ser um pouquinho mais extenso. Logo, a nossa frase aqui é um mito. Quem marcou mito aí pode pôr um certinho. E aí a gente já vai aqui para a segunda frase, que é existe mais de um tipo de romance. E aí, o que vocês me dizem disso? Existe mais um tipo de romance? Quem marcou que é mito? Quem marcou que é verdade? Então, vamos lá. Então, a gente tem sim mais de um tipo de romance. Nós temos o romance que é realista, né? Nós temos um romance que pode ser mais naturalista. Nós temos também o romance modernista. Nós temos o romance romântico. Então, que vocês até têm uma outra alternativa aí falando sobre isso. Então, nós temos todas essas opções de romance. Cada uma vai contemplar uma parte, né? Por exemplo, o romance realista, eles vão ser textos que vão trazer mais críticas sociais, né? Religiosas ou políticas. Então, muitas pessoas gostam disso porque fazem essa realidade, essa relação da realidade com ali o que tiver escrito, né, no texto. Então, esse seria um exemplo de romance realista. Então, existem sim mais de um tipo de romance. E aí a gente marca como verdade. Quem marcou verdade, parabéns. E a gente já passa para a nossa próxima obra, que seria... Obra não, perdão. Nossa próxima frase de afirmação, que seria... Qualquer livro e obra pode ser considerada romance. E aí, qualquer livro e obra pode ser considerado romance? O que vocês me dizem? Marcaram como mito, como verdade? O que vocês colocaram? Então, vamos lá. Então, é um mito. Por que é um mito, prof? Bom, porque a obra, para ela ser romance, ela precisa contemplar alguns critérios de construção. Então, ela precisa ter um enredo, ela precisa ter um narrador, ela também precisa ter personagem, ela também precisa ter, contemplar a questão do tempo, ok? A temporalidade, né, da obra escrita, então, que seja por horas, ou meses, ou ano, mas ela precisa contemplar essas questões. Então, veja, é um mito, não pode ser qualquer um. Você pode encontrar um conto que não use tantos personagens, você pode encontrar um conto que não use... como que eu vou explicar? Que não use um narrador específico, que seja apenas, pode ser narrador direto, né, no caso, do próprio autor, pode ser uma biografia, e mesmo assim não ser romance. Então, a gente tem todas essas questões que precisam ser levadas em conta, toda essa estrutura, né, essas normas, para que se caracterize como romance, ok? Então, por isso essa frase é um mito, né? E aí a gente tem ainda a última aqui dessa parte que diz:
as obras de mulheres pretas, e aí você pode usar mulheres negras, né? Ainda estão no processo de descoberta, e sim, felizmente isso é verdade. Existem muitas obras que ainda estão por ser descobertas, assim como também há muitas obras que não foram descobertas ainda. Então, a gente vem trabalhando, né, com a Maria Firmina dos Reis, que é uma das obras que levou cerca de 100 anos para ser descoberta, assim, né? E aí a gente vai trabalhar, né, com uma parte do texto dela, que é um dos capítulos, né, a Preta Suzana, e eu tenho certeza que vocês vão amar e vocês vão ver quantas coisas ainda podem ser descobertas aqui nesse momento, né? Então, até hoje, ainda muitas mulheres vêm sendo descobertas, mulheres que compuseram, né, a história da literatura brasileira. Muitas pessoas ainda não conhecem. A gente não pode dizer que, nossa, a literatura brasileira negra é muito falada. Ainda não. Ela tem crescido cada vez mais. Fora do Brasil, a gente tem uma grande representatividade, como, por exemplo, Chimamanda Adichie. A gente também vai trabalhar uma obra dela, né, The Thing Around Your Neck, e vocês vão ver o quanto a representatividade dela tem aumentado. Então, sim, felizmente, as obras de mulheres negras ou pretas, e aí você pode escolher qual é a melhor forma, né, que você prefere falar ou ouvir, e elas ainda estão no processo, né, de descoberta. Vamos então para o próximo. Então, a gente tem a próxima afirmação. A linguagem do gênero pode ser variada entre formal e informal. O que vocês acham? Sim, muito bem. Sim. Eu mesma já li, Mariane, vários livros em que nós tínhamos uma linguagem mais aproximada de sertão, do sertão, né, pessoal do sertão. Assim como tem um livro recente que eu li chamado A Noite de Espera, do Milton Ratum. Esse livro, ele tem uma linguagem tanto do autor de ser mais cuidadoso, então uma linguagem um pouquinho mais formal, quanto tem uma linguagem mais próxima, chega a ter alguns palavrões, chega a ter alguns termos mais voltados para a sexualidade. Então, a gente consegue ver que ele é um romance, porque tem vários personagens e tem todo um contexto, uma história, um enredo, e a gente também identifica que ele tem uma certa informalidade, né? Até a informalidade, às vezes, é uma forma de acessar mais o leitor. Então, existem muitos romances que são compostos assim, de linguagem informal e de uma linguagem mais formal. Então, quem marcou aí como sendo verdade, parabéns! Então, agora a gente vai ler aqui a nossa última afirmação. A estrutura do gênero romance é fixa, seguindo uma linearidade. E aí, início, meio, fim? O que vocês me dizem? Essa é até um pouquinho de pegadinha, né? Muita gente vai dizer que sim. Você marcou que sim, Eric? Pois é. Pois é. Então, assim, vamos lá. Vamos desconstruir um pouquinho isso. A estrutura do gênero romance, ela é fixa dentro de alguns critérios. Porém, ela não é uma escrita tão linear. Ela não é obrigado, né? O escritor não é obrigado a escrever de forma linear. Então, um início, começo e um fim. Existem algumas obras, né, que trazem o fim no começo, o começo no meio e meio no fim. E aí você acaba não compreendendo, às vezes, ou você demora a compreender a leitura e a ideia do livro, né, do romance, da obra, lá pelo meio do livro, entendeu? Então é até gostoso de ler, porque você acaba ficando, né, assim, ansioso para saber o que vai ter nesse livro, o que está acontecendo, não estou entendendo nada. Existem algumas obras, eu vou deixar para vocês, inclusive no final da aula, alguns nomes de obras, né, para que vocês leiam e vejam que não existe uma norma quanto à linearidade. Precisa de um início, de um meio e de um fim. Talvez por isso vocês tenham se confundido. Mas muitos autores, né, buscando talvez renovar, acabaram trocando essa ordem. Então, existem algumas obras, sim, que trocam a ordem dos acontecimentos, porém, não muda, você consegue entender o livro. Existe um livro chamado Hard Times, né, do Charles Dickens, é um livro muito bom, e esse livro, o autor, né, é um romance, então o autor, Charles Dickens, ele faz um pouco dessa inversão, ele começa por uma parte, depois ele caminha por um futuro que ainda
a primeira parte da história ainda não tinha chegado, e depois ele traz o fim no meio da história. Então você está lendo e de repente você começa a ler uma outra parte da história que você entende que é mais para o futuro, e quando você já está na terceira parte do livro, você compreende que você já leu o fim. E é muito bacana. Quando eu li a primeira vez, eu levei um susto. Eu falei, não acredito que eu já li o fim, que era isso aqui que contava lá. Esse livro também que eu li para vocês, que eu falei para vocês, do Milton Ratum, né, um autor brasileiro, ele também faz essa viagem o tempo inteiro de de estar no começo e de repente lá pro fim. Então ele tá lá em 1978 e aí ele do nada começa a falar de coisas que aconteceram em 1964, 65. E aí ele fica o tempo inteiro fazendo essa ida e vinda, porém você consegue identificar quando ele está lá, quando ele está aqui, e quando termina o livro só quando termina você entende o que estava acontecendo. Então é muito bacana, vale muito a pena. Então para quem marcou que era um mito, acertou. Porque a estrutura do gênero romance ela é fixa, seguindo esses três padrões ali, um início, meio e um fim, não nessa ordem necessariamente, não precisa dessa linearidade. Você pode construir, pode ler obras que comecem por uma outra ordem. E tudo bem, não vai deixar de ser um romance. Bom, então a gente precisa parar por aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar fazendo nossas atividades e a gente vai ainda utilizar um pouquinho da nossa checklist para conferir o que a gente descobriu de novo sobre o gênero romance. Eu aguardo vocês então, viu?